Hoje eu quero trazer para os irmãos alguns encontros que Jesus teve com pessoas durante o seu ministério aqui, né? Ele teve muitos encontros, mas nós queremos destacar alguns desses encontros. Por exemplo, Jesus teve um encontro com a mulher do fluxo de sangue. Uns encontros Jesus foi, outros encontros as pessoas vieram a Jesus. E essa mulher percebeu que ninguém podia resolver o problema dela, mas Jesus poderia. E ela disse: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. O encontro de Jairo, antes dela, Jairo encontra um homem príncipe das sinagogas, um representante dos judeus, aquele que eu poderia chamar de religioso, né, ao extremo. Ele se prostra aos pés de Jesus e roga: Jesus, eu preciso que o senhor vá ver minha filha. E o pior é que no caminho, a filha estava doente quando ele foi falar com Jesus, mas no caminho, parando para curar essa mulher do fluxo de sangue, ele recebe a notícia de que a sua filha tinha morrido. E Jesus vai até lá e ressuscita a filha. O que dizer, por exemplo, do encontro de Paulo com Jesus? Que encontro maravilhoso! Pelo que a gente percebe, um dos testemunhos mais poderosos que Paulo poderia dar é desse encontro dele com Jesus. E a mulher Ciro-fenícia, mulher que não era nem da família que Jesus veio, não era merecedora, segundo a narrativa de Jesus. Eu não posso tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos, é porque ela era de uma outra raça, vamos dizer assim. E Jesus demonstra, ele veio para todos. Essa mulher também recebe a graça. Que encontro! E que encontro que Jesus chega a dizer assim: eu nunca vi uma fé como essa, nem em Israel. O centurião de Cafarnaum, que encontro! O homem que não servia a Jesus, mas encontra com Jesus e diz: eu sei o que é ser um chefe, um líder, um senhor. Eu sei, porque eu também tenho pessoas à minha disposição. Eu digo: vai, ele vai. Eu digo: vem, ele vem. Me dá uma palavra. Que fé! A ponto de Jesus dizer: nem em Israel eu vi tamanha fé. Mas há muitos encontros. Se nós fôssemos falar de todos, nós nem teríamos hoje esforço, teríamos que continuar no culto da noite. Cada encontro tem um propósito, tem algo para a gente aprender. Mas eu quero falar rapidamente de 5 encontros, bem rápido, porque eu quero tirar de cada um desse encontro algo para a nossa vida. Irmãos, ontem eu estava vendo um noticiário, um programa, e alguém perguntou: estamos chegando ao Natal. Fulano, o que é Natal para você? Quando fala em Natal, o que você lembra? Assim, tcham! Ele: trenó. Trenó, Natal. O que é Natal para você? Para mim, quando fala em Natal, Papai Noel. Eu falei: não, alguém vai dizer Jesus, não é possível. E foi perguntando. Teve um que se aproximou um pouco e disse assim: família. Opa, tem a ver. Mas ninguém falou: Natal simboliza o nascimento de Jesus. Ninguém falou. E nós, cristãos, estamos entrando nessa toada. Estamos entrando nessa vibe, para dizer popularmente, né? Nós estamos, muitas vezes, nos esquecendo, ou então, pior do que se esquecer nessa data, é só se lembrar nessa data. O resto do ano todo,
a gente nem lembra quem é o nosso Senhor e Salvador. O primeiro encontro está em Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 16. Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 16. É o encontro do jovem rico com Jesus. E pode ser que você entenda um pouco diferente. Pode ser que você entenda um pouco diferente. Mas eu quero destacar algumas coisinhas aqui. Eis que alguém chegou perto de Jesus e consultou-o, perguntou a ele: Mestre, que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna? Primeira coisa aqui, ele vem com muito boa intenção. O que eu posso fazer de bom para eu ganhar? Quando nós sabemos que para ganhar a vida eterna, você não precisa fazer nada. Ou seja, precisa fazer uma coisa, só aceitar. Só isso, só querer. Porque quem te dá é Jesus. E ele continua. Aí questionou Jesus. Deixa eu ver. Eu gostava dos diálogos de Jesus, porque tinha hora que ele falava por metáforas, tinha hora que ele ia direto na testa, né? Questionou Jesus: por que me pergunta a respeito do que é bom? Há somente um que é bom. Se queres entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Então ele entra dizendo: o que eu posso fazer de bom? Nós podemos conjecturar um monte de coisa. Esse homem era muito rico, esse jovem, muito rico. Quem sabe ele pensou assim: olha, você paga aqui uma taxa, você me sustenta. Eu estou no ministério aqui ambulante de 3 anos e pouco. Você me sustenta os meus discípulos, você banca. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque muitas vezes nós pensamos que nós bancando alguma coisa esporadicamente, nós estamos livres com Deus, nós estamos salvos, nós estamos mais do que na fita com Deus. Ao que perguntou: qual é, ou quais os mandamentos? E Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Muitas vezes, quando alguma coisa nos afeta e nós não queremos fazer, nós dizemos assim: isso é do Antigo Testamento. Por exemplo, quando se fala do dízimo, as pessoas dizem: não, isso é do Antigo Testamento. Mas isso tudo aqui que ele falou também é do Antigo Testamento. E ele cita no Novo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É do Antigo Testamento. Então ele cita essas coisas aqui. E o jovem disse assim: eu tenho feito tudo isso. Eu tenho obedecido tudo isso. O que ainda me falta? Jesus disse a ele: se queres ser perfeito. Em algumas outras versões diz: só te falta uma coisa. Eu gosto dessa, porque só te falta uma. Ufa, essa eu vou matar fácil. Só te falta uma coisa. Vai e vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Irmãos, nós precisamos entender que muitas vezes Jesus fala literalmente, outras vezes ele fala de um sentido figurado. E por tudo que vemos e estudamos a respeito disso, Jesus não estava literalmente querendo que ele fosse, vendesse tudo, ficasse sem nada, entregasse tudo para os pobres e agora, sem nada, ele viesse a servir a Jesus. Porque senão todas as pessoas hoje que têm bens estão condenadas a ir para o inferno. Não. O que Jesus aqui está falando, e sempre que Jesus fala em salvação, ele fala em santidade, ele fala ao coração. Quando nós estamos agarrados ao dinheiro, Jesus não está preocupado. Ele não estava preocupado porque esse jovem era muito rico, tanto que ele não diz: é impossível
mais à frente, é impossível o rico entrar no céu. Ele não diz isso. Ele diz, é muito difícil. Por que é difícil? Porque nós nos agarramos com aquelas coisas que não nos levam e deixamos as coisas que nos levam. Nós invertemos. Por ser preso às riquezas humanas, ele abriu mão das riquezas celestiais. Ele estava preso, o coração dele estava ali. Queridos, ninguém pode servir a Deus sem o coração. Você pode até enganar as pessoas, eu posso enganar a muitos, eu posso vir aqui pregar, você pode, mas o coração só há um que conhece. E Jesus foi no centro do problema. Jesus enxergou o coração, ele disse assim, se eu pedir para ele vender 50 bois que ele tenha, ele não vai vender, porque ele é agarrado a isso. Jesus olhou o coração, Jesus queria livrar aquele jovem do coração. Ele parecia observar bem os mandamentos, mas não observou que poderia ser muito mais rico. Ele não entendeu. Jesus não, literalmente, com certeza Jesus não quis dizer para ele, vai, desfaz de tudo. Não, ao contrário, Jesus disse assim, Jesus ficou triste, Jesus olhou aquele jovem e ele chega de uma forma alegre perto de Jesus. Jesus, acho que ele pensou, olha, está vindo aí um jovem, esse jovem, todo mundo conhece, esse cara é muito rico. Ele tinha obstáculos que o impediam de alcançar a plenitude do Espírito. Ele tinha um coração agarrado às coisas mundanas. Quando eu digo mundanas, não as coisas que são pecados, não, as coisas que pertencem a esse mundo. Ele se aproximou de Jesus se elevando, mas ele saiu triste, porque não teve fé para aceitar algo muito maior. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ao ouvir essa palavra, o jovem afastou-se pesaroso, triste, pois era dono de muitas riquezas. Então disse Jesus aos seus discípulos, com toda certeza afirmo que dificilmente, só dificilmente, um rico entrará no reino dos céus. Irmãos, não sei se você já leu a respeito do céu, mas em tudo que eu já li, de todos os comentaristas, eu tenho alguns livros e eu relato que tem no céu. Nenhum lugar eu vi que tem real, dólar, euro ou qualquer outro dinheiro. Então, Deus não está preocupado com as nossas riquezas. Deus está preocupado onde está o nosso coração. Porque Ele disse, onde Ele estiver o seu tesouro, é aí que vai estar o seu coração. Você pode e deve ser rico, deve trabalhar, mas nunca deixe que essas coisas obstruam, empanem, embacem a visão que você tem que ver acerca do reino de Deus. Logo a seguir, eu vou narrar um outro encontro que é o oposto desse. Está em Lucas capítulo 19. É o encontro de Jesus com Zaqueu. Nós vamos ter algumas observações. E diz assim, chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico, olha aí outro rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia devido à afluência do povo. E muita gente, quando Jesus andava praticamente todas as vezes, os discípulos, uma multidão, os interessados, os curiosos, os que gostavam de levar vantagem, mas sempre tinha um povinho. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. A primeira coisa que eu destaco é que esse homem, e depois nós vamos ver porquê, esse homem disse, Jesus vai passar por aqui. Essa semana,
eu não me lembro se foi quinta-feira ou sexta, eu estava no centro da cidade, peguei o carro e saí, e um trânsito desde a saída, eu estava ali no Plaza, e desde a saída, mas um trânsito, o carro andando a 1 por hora, 2 por hora, andando assim, uma fila, eu olhava, não tinha, meu Deus, o que aconteceu? E começamos a conjecturar. Isso aí já é o povo indo fazer compra, está voltando, eu falei, mas não é possível. E aí, passamos aí, quando chegamos no Gragoatá, antes de entrar à esquerda, que pode ir para o Ingá, eu olhei e vi 2 caminhões assim, com luzes fazendo assim, eu falei, tem alguma coisa ali na frente. Entrei correndo, fui para o Ingá, saí lá na Boa Viagem, tudo livre. Aí comecei a observar que dali para frente, muita gente nas calçadas, muitas crianças. E eu falei, aquilo ali era o carro do Papai Noel. Ontem eu vi na televisão que era mesmo. Fui até quase Camboinhas, as pessoas esperando ali, porque o carro, avisaram, vai passar o carro do Papai Noel aqui. Devem ter avisado, alguma coisa. Por que ele sabia? Ele dizia assim, eu vou aqui, primeira coisa, ele se interessou, Jesus vai passar por aqui, mas eu tenho um impedimento. E o meu impedimento é a minha estatura. Não vão deixar ver, eu vou ficar olhando assim, e não vão deixar ver. Ele subiu para ver Jesus, ele mostrou um interesse, né? Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou, Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. Mesmo momento, desceu Zaqueu apressado, ele desceu apressado e o recebeu com enorme alegria. Em cada versículo tem termos aqui que nós precisamos de observar, né? São detalhes. Aí Zaqueu desceu apressado. O escritor disse, ele desceu com muita pressa. Por que ele desceu com muita pressa? Porque ele disse, eu estou muito interessado no que ele me disse. Todos, em meio à multidão, que presenciaram o que se passou, começaram a murmurar. Ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Obviamente, foi depois dali. Porque ali ele disse, eu vou entrar na sua casa. Aí, então, nós temos que aprender a ler as entrelinhas. Entre aqui. E depois que ele entrou na casa, não sei se ele morava do lado da figueira, ou se ele morava lá longe. O fato é que isso ocorreu depois que eles viram Jesus entrar na casa. Amém ou não? Se não falar, ele entrará na casa. Bom, mero detalhe. Então Zaqueu tomou a palavra, comunicou a Jesus, eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou dando aos pobres. Primeira coisa que ele fez, eu vou me desfazer da metade. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou, hoje houve a salvação nesta casa. Por quê? Porque ele devolveu o dinheiro, é isso? Não. De novo, porque Jesus olhou, ele está se desprendendo das coisas deste mundo e vendo que em mim ele vai encontrar uma riqueza muito superior. Aí ele diz, pois este homem também é filho de Abraão. Por que ele diz, esse homem também é filho de Abraão? Porque todo mundo dizendo, esse cara não... Ele era judeu, mas esse cara aí é um traíra. Esse cara aí é um cobrador de impostos. Esse cara aí, ele não merece essas coisas. Por isso Jesus diz, ele também é filho de Abraão. Nós estamos lendo as entrelinhas. Jesus deve ter ouvido, e se não ouviu, não precisa ouvir, porque ele lê os pensamentos. Amém? Agora, o que é interessante? Aquele jovem rico ouviu falar de Jesus e foi ao encontro dele. E ouviu dizer, esse é aquele que é a fonte de dar a vida eterna. E às vezes nós pensamos assim, eu quero Jesus para eu levar vantagem. E aquele jovem, isso são conjecturas minhas, estou trazendo para o dia de hoje. O que eu posso fazer para dar um seguro total de que eu vou viver para usufruir bastante das coisas que eu tenho? Só eu não morrer. É só eu ter vida eterna. Eu vou usufruir. Pastor, isso o senhor está inventando, isso não tem a menor condição. Está bem, pode ser que o Espírito Santo tenha me falado, pode ser que eu estou olhando e conjecturando, mas por quê? Porque há pessoas assim. Como é que eu posso levar vantagem?
Por isso, se você for pegando na Bíblia alguns pontos, quando você for chamado para uma festa, não sente no primeiro lugar, sente lá atrás. Porque se você sentar no primeiro lugar, o anfitrião pode dizer assim, dá licença que esse lugar está preparado, você ficar envergonhado e te jogar lá para trás. Mas se a pessoa te vir lá atrás e dizer assim, fulano, por gentileza, venha cá para frente, você será honrado. Então, são conjecturas que a gente pode fazer de como levar vantagem nas coisas. O povo, embora sendo o povo de Deus, como ele gostava de levar vantagem. Jesus, quando você estiver lá no céu, arranja 2 lugares especiais, um da sua direita e um da sua esquerda, para que meus filhos possam sentar ao seu lado. São coisas que nós pensamos, é natural que pensemos, e eu imagino que Zaqueu esteja falando assim, puxa vida, eu não posso perder essa oportunidade, já que ele entrou na minha casa. Por isso Jesus disse, hoje houve salvação. Notem que alguns pontos ali que foram destacados, demonstraram para o povo, e o povo não entendeu. Por exemplo, ele desce depressa, por quê? Ele queria muito que Jesus fosse. Jesus diz, eu vou na sua casa, e ele ficou tão honrado com aquilo, e o povo disse assim, ele vai entrar na casa de um miserável, de um pecador. Mas olha que interessante, quem era Zaqueu? Era um cobrador de impostos, era um publicano. E quem era um dos discípulos que estava seguindo a Jesus, que também tinha sido cobrador de impostos publicano? Mateus. Muito provavelmente o seu colega Mateus falou, cara, eu mudei de vida. Mas você gostava de cobrar e pegar, porque eles faziam isso, além de cobrar impostos pelos romanos ao povo de Deus, eles também levavam uma quereba a mais, uns 10%, uns 20%, levavam alguma coisa a mais. Eles extorquiam os judeus. E Mateus, provavelmente, foi a pessoa que influenciou na vida de Zaqueu, a ponto de Zaqueu dizer assim, eu quero. Mas quando ele vem, ele já vem com o coração assim amolecido. Não foi porque Jesus entrou na sua casa, mas também porque Jesus entrou na sua casa. Mas foi pelo seu coração já quebrantado, pela sua nova visão. Ele também tinha muitos obstáculos, como o jovem rico tinha. Ele não era bem quisto pelo povo, a sua estatura o limitava. Mas quando Jesus diz, eu vou entrar na sua casa, seu coração se abriu. Ele decidiu perder para ganhar algo muito acima, metade dos seus bens. E se eu tenho defraudado alguém, ele não disse, eu vou devolver porque eu defraudei, mas ele disse, agora eu não quero ter consciência me acusando. Ele não só devolveu ou disse que iria devolver, ele disse, se porventura eu fiz isso, eu não fiz, eu não sei se fiz, mas se fiz, eu quero devolver. Olha como é que o coração já está agindo. Não precisou de ninguém chegar para ele e dizer assim, ó, Zaqueu, você me... mas isso aqui eu era lá do mundo, agora não sou mais. Isso aí não tem nada a ver com a minha vida de agora. Agora Jesus já apagou todo o passado. Ele disse, não, eu estou pronto a restaurar. Desde onde eu errei, eu quero restaurar. Por isso é que Jesus, falando em uma das igrejas do Apocalipse, ele disse assim, vai e volta lá onde você errou. Hein? Volta lá onde você errou. Olha as ligações, irmãos, que a Bíblia traz. Como é importante, por que Zaqueu diz isso? Por que está registrado isso? Porque tinha que estar registrado. Terceiro encontro com Jesus. Jesus encontra-se com, esse é um encontro famosíssimo, é um encontro com Nicodemos. João capítulo 3. Vamos ler esse encontro. E vamos ver também algumas coisas interessantes. Muito já pregamos sobre o encontro de Nicodemos
de Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele, de noite, procurou Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Guarde bastante isso, irmãos. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Se Jesus não fosse Jesus, eu falei, opa, já está chegando aqui perto de mim um futuro líder de ministério. Esse aí Jesus respondeu-lhe, declarando, em verdade, te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, isso que você diz que está vendo, você não pode estar vendo. Eu vou te provar que você não está vendo. E se você acompanhar a leitura até o final e ver os pontos, você vai ver que Jesus vai na testa. Tem que nascer de novo para você ver o que você diz que está vendo. Você ainda não está vendo. Você está deduzindo. Nicodemos questionou, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus, em verdade, te asseguro que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se nós entrarmos no português, e se Jesus estivesse falando português com Nicodemos, e Nicodemos estivesse falando português com Jesus, pode até dar essa interpretação. Você tem que nascer de novo. Mas como é que eu posso nascer? Como é que eu nasci? Eu nasci do ventre da mamãe, ou por cesárea, ou por parto normal, mas eu nasci dali. Como é que eu posso nascer de novo? Eu vou entrar depois, sou velho? Mas aqui ele estava falando na linguagem dele, no idioma dele. E você não pode esquecer que esse homem era um mestre. Ele não era um analfabeto. E Jesus perguntou para ele, quem não nascer anoidem, que quer dizer do alto. E ele disse, como pode ser isso? Aí ele vai para o terreno. Jesus está falando com ele em coisas espirituais, ele está no nível terreno. Aí Jesus continua, o que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito, deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, aqui vai complicar a vida dele, que ele sacou, aqui ele começou a entender. E nós vamos ver umas coisas aqui, da diferença dele com outra pessoa que nós vamos falar adiante. O vento sopra onde quer. Tu escutas o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Replicou Nicodemos, como pode acontecer isto? Está muito interessado, não parece? Que educação, né? Explicou Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes essas verdades? Estou falando na sua língua. Você é mestre, eu não precisava de dar muita explicação. E aí Jesus continuou, em verdade, te asseguro que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos do que temos visto. Contudo, não acolheis o nosso testemunho. Se falando de assunto da terra, não me credes, como crereis se vos falar dos celestiais? O encontro com Nicodemos traz algumas particularidades, nós vamos ser bem resumidos aqui. Como eu disse, a gente já dedicou uma pregação inteira sobre isso, várias pessoas já. Ele reconheceu de início que Jesus procedia de Deus. Eu quero que você guarde isso, porque a seguir você vai precisar disso, para fazer uma comparação. Ele reconheceu, o Senhor só pode estar vindo de Deus. Por tudo que eu leio, por tudo que nós estudamos na sinagoga, o Senhor é um enviado de Deus. Aparentemente, me parece que Nicodemos disse assim, me dá o caminho das pedras. Me conta aí como é que é isso. Ele foi cordial,
Ele foi interessado, guarde isso, sem saber mais acerca de Jesus. Ou, aliás, ele foi sem saber antes, mas ele queria saber mais acerca de Jesus, melhor dizendo. Aí Jesus eleva o nível, fala do sobrenatural, porque foi ele que deu essa pista. Ele entrou nesse lugar, e ele começa a querer questionar ao próprio Deus, que Jesus era o Deus encarnado, demonstrando assim: eu estou vendo que o Senhor é um enviado. E quando Jesus fala em nascer de novo, irmãos, nada me tira da cabeça. Ele dá uma de João sem braço, ele finge bobo, ele finge que não entende, porque, como eu expliquei, Jesus falou com ele no termo que significa nascer do alto. Ele usou anoiden. E ele, mas como pode nascer de uma mulher? É porque aqui, certamente, se fosse eu falaria assim: ô camarada, eu não estou falando nascer de mulher, estou falando nascer do alto. Volta para cá. Você veio aqui me interpelar nas coisas celestiais, tanto que Jesus disse assim: peraí, está difícil de entender o quê? Se eu estou te explicando as coisas aqui, que aí ele começa a falar do vento, ele começa, mas aqui tem algumas coisas que eu deduzo daqui. Nicodemos disse assim: se eu aceitar esse camarada, vai ficar difícil. Primeiro, nós vemos aqui, ninguém atesta por segurança. Por que ele vai de noite? Se não era comum as pessoas andarem de noite. Aliás, era perigoso. Era desaconselhada a pessoa que fosse caminhar à noite. Os discípulos de Emaús, vindo com Jesus, disseram assim: não vai não, porque já está ficando tarde, é perigoso, entra e fica conosco. Não era comum andar de noite. Por que ele vai de noite? Algumas coisas. Eu já preguei dizendo, ele foi de noite, porque ele estava muito ocupado durante o dia, ele resolveu tudo, disse: agora ninguém me segura, de noite eu vou lá. Pode ser? Mas pode ser assim: eu vou de noite porque ninguém está na rua e os judeus não vão me ver. E se não vão me ver, não vão deduzir que eu estou procurando o mestre. Porque algumas vezes lá no meu culto, lá, eu falei mal desse miserável cristão que está aí pervertendo. Não sei, um monte de coisa. Mas ele foi. E ele foi de noite. Mas também pode ter ido de noite, eu dizendo assim: eu vou lá, se der certo eu espalho, se não der certo eu fico quieto e ninguém me viu. Nós não somos assim? Deixa eu ir lá hoje na igreja, ver como é que é, se eu gosto. Não gostei daquilo ali. Mas para eu ficar aqui, eu vou ter que fazer isso? Não, você não vai ter que fazer nada, nem com Jesus você tem que fazer. Ele diz: quem quiser, vira após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga. É quem quiser. Ele reconheceu de início que Jesus procedia de Deus. Mas ele não se interessou. Algumas coisas aqui me saltam. O Nicodemos é assim, para servir, você tem que ser levado, ser guiado. Ele dá o exemplo do vento. O vento sopra para lá, o vento sopra para cá, ninguém sabe, tal, ele vai, ninguém... Eu, como mestre, agora vou ser dirigido por alguém? Isso é uma diminuição na minha vida. Pode ser isso. Sabe, queridos, muitas vezes eu tive dificuldade, depois que eu vim de um lar cristão, sempre nasci já num lar cristão, então eu sou cristão de berço, como se diz, mas eu fui sempre muito tradicional, até o dia que eu fui batizado no Espírito Santo, e Jesus mudou a minha vida. Já contamos isso aqui algumas vezes, mas que dificuldade eu tinha, como eu demorei a ser batizado, como eu demorei a aceitar, como eu falei mal desse movimento pentecostal. Por quê? Porque eu tinha na minha cabeça alguns ensinamentos que eu não queria mudar. Eu não queria ser levado. Eu não queria ser conduzido. Eu sabia que eu podia. Muitas vezes nós entramos para servir a Jesus do nosso jeito. O que Nicodemos na verdade queria,
é que Jesus desse um carimbo nele e dissesse assim: está aqui a sua cidadania cristã, pode ir lá fazer o que você quiser, porque você também é mestre. Então eu sou mestre. Ele disse: sabemos. É como se ele tivesse: vamos falar de mestre para mestre. Ele não se interessou em mudar, não permitiu que o Espírito Santo o dominasse. Orgulho, medo do que pensariam os religiosos, seus pares, medo de perder esse posto de mestre. O fato é que a Bíblia não mostra: pastor, o senhor se equivocou, alguém pode me chamar ali no café e dizer: aqui, tinha um irmão aqui que fazia isso, pastor, só via o que eu talvez tivesse equivocado, mas o resto da pregação eu não via. É mais ou menos esse tipo de Nicodemo. Eu quero ver o que me interessa, o que não me interessa eu não quero ver. Mas a Bíblia mostra que Jesus que ele lá no sepultamento de Jesus, na crucificação, ele estava lá, estava por ali. Isso não quer dizer que ele tinha convertido, porque o diabo também estava lá, perto, achando que tinha vencido. Então a Bíblia não mostra. Eu não quero aqui dizer que Nicodemos não se converteu, como eu também não posso dizer se você é salvo. É o mesmo princípio. Eu não sei, você diz que é, eu estou vendo você aqui, eu vejo alguns atos seus, mas eu não posso assegurar que você é salvo. Então eu não posso assegurar, mas tudo indica que Nicodemos saiu pela tangente. Mas olha o par de Nicodemos, João capítulo 4, logo a seguir, o encontro de Jesus e a mulher samaritana. Quer ver uma coisa? Olha quantas coisas interessantes. Diz que, o texto é grande, eu não vou ler todo o texto, mas ele diz assim, vou saltar alguns. A partir do versículo 4 diz: quando o Senhor soube que os fariseus ouviram, versículo 2, embora Jesus, deixa eu pular aqui, embora Jesus mesmo não habitasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e partiu uma vez mais para a Galiléia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Esse era necessário, isso é espiritual, não era geográfico. Se você olhar, se você ler, ele podia passar por por outro lugar. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber. Eu quero que você agora preste atenção nos detalhes. Irmãos, a Bíblia, ela é feita também de detalhes. Assim como estava que Nicodemos foi de noite, se não houvesse necessidade, diria que Nicodemos foi procurar Jesus. Não precisava dizer que era de noite, de tarde, de manhã. Qual é o problema de procurar Jesus? Qual a hora? Tem hora para procurar Jesus? Não. Em todo o tempo que você o procurar, você vai encontrar. Então a mesma coisa diz aqui. Assim chegou, havia ali uma fonte de Jacó, Jesus tomou e tal, isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso uma mulher de Samaria veio e pediu a Jesus: dá-me água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionam bem com os samaritanos, está entre parênteses, naquela época lá. Jesus, e ela percebeu que ele era judeu, obviamente. Se eu sentar perto de um camarada, ele falou assim: oxe, dá um copo d'água. Eu disse assim: oxe, você é baiana, não é? Uai, você tem um copinho d'água aí para mim? Não, sou. Eu sei que você é mineiro, amigo, ou então goiano, né? Jesus respondeu a ela: se conhecesses
o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar a água. Quando Nicodemos encontra com Jesus, ele sabe quem é Jesus. Quando essa mulher encontra com Jesus, ela não sabe quem é Jesus. Vai guardando as diferenças. O poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado, ô camarada? Você precisa ler a Bíblia entendendo as entrelinhas. Jesus afirmou: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para quê? Vida eterna de novo. A mulher lhe pediu: Senhor, me dá dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. O que ela estava interessada? Em não ir lá buscar mais água. Pediu-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta aqui. A mulher confessou-lhe: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: respondeste agora acertadamente, ao dizer que não tens marido, porque você já teve 5, e este que você tem agora não é seu. Quanto a isso, você falou a verdade, porque até antes, você não estava falando a verdade. Você me perguntou se eu sou maior do que Jacó, ou se eu sou... Você está demonstrando que Jacó é superior a mim? Isso não é verdade. Você não sabe com quem que você está falando. Vocês estão percebendo, gente? Versículo 19, reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Opa, começou a melhorar. Ele não era ninguém, agora ele é um profeta, mas ele não era só profeta. Aí ela agora disse assim: nossos pais adoravam sobre esse monte, mas vós judeus dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer-me, está próxima a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Olha ele falando de novo, como ele falou com anteriores aqui. O que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Até agora ela não sabe que ele tem que conversar. Está sendo áspera com ele. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Assegurou-lhe Jesus: eu que te falo, sou o Messias. Ah, meus irmãos, você continuar lendo, você não precisa ler, você conhece. A mulher desceu, mas para isso aconteceram alguns pontos que eu vou ressaltar aqui agora. De início, ela não reconhece Jesus como o Messias. Ela foi dura, foi áspera em suas respostas, mostrou desinteresse, ao contrário de Nicodemos. Ela desdenhou, disse que Jacó era maior.
Nicodemos disse: o senhor só pode estar vindo de Deus, não é possível, porque ninguém faz essas coisas se não for de Deus. Ela ficou preocupada com o seu esforço de ter que vir sempre buscar água, algo desgastante. Sua vida, no entanto, estava um caos. A vida dela estava em pecado, adúltera, já tinha tido vários maridos. Jesus fala de uma água especial e ela diz: Senhor, o Senhor não tem cântaro, guarde isso, o Senhor não tem com que tirar. Ela chegou com um cântaro e ela disse: o Senhor precisa disso aqui. E Jesus vai mostrar para ela, dizendo assim: e você precisa disso aqui. Diferentemente de Nicodemos, sem mesmo ter essa explicação, ela pede: eu não sei como, mas eu quero essa água. Senhor, dá-me dessa água. Aí Jesus diz assim: ela não está entendendo, porque ela seguir, ela diz: para que eu não venha aqui buscar de novo daquela água. Espera aí, qual água que você quer? Essa ou aquela? Quando você entende isso, irmão? Isso é uma mensagem profética, você está percebendo? Aí ela então começa a falar de adoração. E a dúvida dela: onde será? Aqui ou ali? É em Jerusalém? Porque os judeus dizem que é lá. O nosso povo diz que é aqui. Onde será? Jesus disse assim: você está num outro caminho. Não é sobre onde, mas é a quem adorar. E se você souber a quem adorar, o lugar é o menos importante. Por quê? Se você souber a quem adorar, você vai ver que você só pode adorar em espírito e em verdade. Agora a mulher começou a entender e disse assim: tá, mas está um pouco confuso, eu estou vendo algumas coisas, mas quando o Messias, ela sabia, vai vir um Messias. E ele disse: eu sou esse Messias. Versículo 28. A mulher então deixou o seu cântaro, foi à cidade. O que ela fez? Ela deixou aquilo que ela disse: a única ferramenta que pode se tirar água é com o cântaro. Mas agora ela disse assim: dá licença, isso aqui não serve mais, fica para lá, porque agora eu vi o Messias, agora eu conversei com o Messias. E a Bíblia diz que ela desce e começa a falar sobre o encontro que ela teve com Deus, que mudou a vida dela. Jesus aqui está falando sobre a adoração. Muitas vezes nós estamos em busca daquilo que Jesus pode nos dar. E ela estava falando sobre isso por enquanto, mas depois ela recebe. Enquanto que Jesus quer que nós o busquemos pelo que Ele é. Ela deixa o cântaro, vai à cidade e diz: achei o Messias. Queridos, vocês já imaginaram se cada um de nós, só um, trouxesse uma pessoa, falasse para uma pessoa: achei o Messias? Eu tenho a resposta. Quando alguém lá no seu emprego diz: eu não sei o que eu faço, eu não sei se eu faço engenharia ou se eu faço pedagogia. Não é muito diferente. Mas eu estou em dúvida, porque meu pai quer que eu faça engenharia, minha mãe quer que eu faça pedagogia, e eu não sei. Eu falei: mas eu sei. Você sabe? Eu vou te apresentar o Messias, porque o Messias discerniu tudo na minha vida.
Por que ele não pode discernir da sua? Se nós fizermos isso no nosso trabalho, no nosso colégio, eu não sei o que eu faço. Amanhã eu tenho que pagar 50 mil e eu só tenho 1.000, falta 49. Eu tenho a solução. Você tem? Alguém vai me emprestar? Não, alguém vai te dar. E esse dar não significa que ele vai te dar 49. Ele pode tirar 49 de despesa da sua vida. Eu conheço o Messias. Se nós falarmos para uma pessoa só uma, irmãos, só uma, nós teríamos que quebrar as paredes a semana que vem. E para finalizar, essa é bem mais rápida, Mateus capítulo 2, versículo 2. Vamos ler o versículo 1. Após o nascimento de Jesus em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns sábios, vindos do Oriente, chegaram a Jerusalém. Queridos, olha para cá. Não tem reis magos. Eles não eram reis. O mago está certo, porque quando eu falo, o cara é o mago da eletrônica, ele significa dizer, o cara sabe muito. Eles eram os sábios, eles estudavam os astros. E não eram 3. 3 foram levar serviço, mas foram muitos que vieram numa caravana. Só para a igreja, a gente levou a vida toda falando, os 3 reis magos, não tem 3 só, e não eram reis. E indagavam, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Versículo 4 a 6. Tendo reunido todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe responderam, isso é Herodes falando, né? O versículo 3, quando o rei Herodes ouviu isso, ele ficou perturbado, epa, o cara vai tomar o meu reinado e tal. Em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta, mas tu, isso é o profeta Miqueias falando, mas tu, Belém, da terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá o guia, que como pastor conduzirá a Israel, o meu povo. Esses homens não eram judeus, não foram escolhidos, mas demonstraram ser sábios mesmo. Vieram ver Jesus quando souberam do seu nascimento. Eles viram Jesus ainda bebê, preste atenção nos detalhes. Foi o único, ou foram os únicos, que não precisaram falar nem ouvir de Jesus, até porque ele não falava, provavelmente. Hoje uma criança com 2 anos até mexe em celular, mas naquela época não. Não precisaram ouvir dele nenhuma explicação, porque as escrituras bastavam. Presta atenção nisso, meu amado e minha amada. Em Miqueias 5, de 2 a 4, vai falar isso que ele disse aqui. Mas tu, Belém, tu não és tão grande, é uma profecia. Isso significa que eles eram estudiosos e viram. A Bíblia não diz que eles eram servidores do Deus Altíssimo, ao contrário, eles eram estudiosos apenas dos astros, mas eles viram Jesus e entenderam tudo que se falava acerca de Jesus, e vieram e ofertaram a Jesus ouro, incenso e mirra. O ouro que representava a realeza de Jesus, ou seja, eles já chegaram em Jesus, ainda e disseram, aqui está o rei dos judeus. O incenso, que era reservado exclusivamente aos sacerdotes, eles oferecem, porque dizem, aqui está o nosso sumo sacerdote.
aquele que vai interceder pelo povo. É como se ele estivesse dizendo. São presentes proféticos. E ofertaram a mirra, que era usado para embalsamar os corpos, dizendo: aqui está o sacrifício vivo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e ele morrerá para o povo. Queridos, eles abriram para nós o caminho para que todos nós fizéssemos o mesmo. E ainda, mesmo não sendo de Deus, Deus falou com eles. Deus fala com quem Ele quer. Mas a diferença não é Deus falar, é você ouvir. E Herodes tinha falado: achou, passa aqui que eu também quero ir lá adorar. E Deus falou assim: foge que esse homem é mau. E eles foram para outro caminho. Fica de pé, queridos. Há várias oportunidades de você encontrar Jesus. Você pode encontrar Jesus no meio de uma amargura, no meio de uma angústia. Quando você dizer: Jesus, me socorre, Ele vem para te socorrer, mas você precisa aceitar o socorro. Você pode encontrar Jesus em meio a questionamentos. Eu não sei se eu sou isso, se eu sou aquilo, eu não sei se eu faço isso, se eu faço aquilo. E Jesus vai te falar. Você só precisa aceitar. Jesus pode falar com você no meio do culto. Você está aqui, abriu a boca, e você pode falar ou cantar, sabendo que você está cantando, mas só depende de você. Jesus pode falar de várias formas. O que vai mudar não é porque Jesus falou, é se você aceitou ou não aceitou. Naquela passagem que Jesus conta sobre o rico e o Lázaro, o rico lá ardendo nas chamas e tal, em aflição, diz: manda ele em casa, manda alguém lá em casa avisar que aqui é muito ruim. Manda um zap para ele, mostra aqui, faz uma live aqui com a gente, mostra para ele não vir para cá, pelo menos isso, já que eu estou morrendo aqui, vai lá. Aí Jesus diz assim: ele não ouviu os profetas que vieram antes, ele não ouviu aqueles que ensinaram, vai ouvir agora? Então a diferença não é quem fala, é quem ouve. Pode subir aqui o Benny Hinn, pode subir aqui o maior pregador do mundo, mas se você não tiver o coração aberto, você não vai ouvir. E pode subir aqui a pessoa inculta que vai falar: nós vai hoje ler a Bíblia, eu não sei falar, é Bíblia. Aí você lê, e ele pode até interpretar um texto aqui, porque não tem cultura, mas se você ouvir, o Espírito Santo vai decifrar, vai discernir, vai decodificar, e você vai aceitar o Jesus. Amém ou não? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós trouxemos agora essa mensagem, que eu tenho certeza que veio do teu coração, da forma com que o Senhor falou comigo, naquela manhã, quando eu estava despertando do sono. E eu imediatamente escrevi algumas coisas, rascunhei, então eu disse, parecia que o Senhor estava falando com João: escreve rápido para você não esquecer. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor tenha compaixão de nós, de mim, do nosso povo. Eu quero pedir que o Senhor esteja com paciência conosco, mas que o Senhor também não permita que nós fiquemos postergando, empurrando com a barriga, procrastinando, mas que nós te aceitemos depressa, desçamos depressa do nosso pedestal, como fez Zaqueu. Entra na nossa casa. Senhor, eu quero pedir agora que, já que falaram que Natal é festa da família, Pai, une as famílias que estão desunidas.
une as famílias que estão sendo famílias fake, maquiadas por sorrisos, por abraços em público, mas que no fundo, quando chegam em casa, estão sofrendo. Pai, eu quero pedir agora que o Senhor restaure os lares que estão te pedindo, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Agora, Senhor, que o Senhor restaure vidas, que o Senhor quebre, Senhor, o espírito de riquezas mundanas e coloque riquezas espirituais e celestiais. O Senhor disse para sermos ricos contigo, e ser rico contigo, Senhor, é juntar coisas grandes que tu falas a nós e usarmos na nossa vida. Se o dinheiro, muito dinheiro, é usado para eu pagar imposto, para gastar nas coisas que eu preciso, nas férias, nas comidas, as coisas grandes que o Senhor nos revela é para nós gastarmos em libertação, em curas, em avivamento. Pai, revela-nos o teu poder, que nós todos tenhamos esse apetite, essa vontade, e que nós sejamos adoradores de ti verdadeiramente, em nome de Jesus, amém, amém. Pode assentar, queridos.